Amém, glória a Deus. Gente, eu estava ali na minha cadeira, super emocionada, e eu tenho licença poética para isso, que eu já estou quase para ter o meu filho, porque eu fiquei imaginando que... Ai, cansei, que nem a Sueli. Te cansa, né, amiga? Eu fiquei imaginando que da próxima vez que o Igor ministrar, se ele não ministrar daqui a um mês, a gente já vai estar com o Vicente no nosso colo, para a honra e glória do Senhor. E eu tenho licença poética para me emocionar, porque eu já estou quase para ter. E eu sou muito grata a Deus pela vida do meu marido. E ver ele se tornando pai é a coisa mais preciosa do mundo. Se você quer amar mais seu marido, veja ele se tornando pai. Você vai amar muito mais. Amém? Vamos colocar nossas mãos para cá. Declare tudo de melhor que o Senhor tem para nos entregar essa noite. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela vida do Igor, Pai. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao coração dele durante esses dias. Jesus, que o nosso coração seja terra fértil para receber mais e mais de Ti nesse lugar. Que todas as palavras, Senhor, que forem proferidas pela boca do Igor, venham como uma flecha nos nossos corações. Pai, nós te pedimos que nessa noite o Senhor nos exorte, que o Senhor nos confronte, mas que o Senhor também nos encha do Teu amor, Pai. Nós queremos sair desse lugar mais cheios do Teu amor, Senhor, mas também confrontados com a Tua palavra, Pai. Que tudo que Ele preparou, Senhor, esteja de acordo com o que o Senhor quer falar ao nosso coração, Pai. É isso que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite para quem está nos assistindo aí, né, pelo YouTube. Faz muito tempo que eu não ministro, né? Então, não sei nem se eu ainda sei ainda. Vamos ver agora, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos 8 também. Romanos 8, no versículo 27. Amém? Todos acharam? Tirando foto aqui. Amém? E diz assim, amém, em Romanos 8. Joga um pouco de grave, né, no microfone, por favor. Tira um pouco do médio do agudo. Diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Feche seus olhos, amém? Nós vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia, Deus, na Tua presença, Pai. Muito obrigado porque, como sempre eu falo, nós sabemos que o Senhor está nesse lugar, Pai. Pois onde existem pessoas clamando pelo Senhor, adorando o Senhor, buscando a Tua presença, Deus, o Senhor se manifesta nesse lugar, Deus. E nós sabemos que o Senhor está no nosso meio, Pai. Pai, em nome de Jesus, venha tirar, Deus, da frente todo empecilho, todo atrapalho, Deus. Pai, em nome de Jesus, que aquilo que eu venha falar, Pai, não venha ser, Deus, da minha boca para fora, mas que venha ser do Teu Espírito, Deus. Eu oro agora pela minha vida e pela mente de cada um, Deus, que está escutando, Pai. Que o Senhor venha estar, Deus, aqui em nosso meio, Deus, nos tocando de forma diferente, Pai, se movendo de forma diferente, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que não seja o Igor aqui, mas seja a Tua voz, Deus, falando através de mim, Pai. É o que eu te peço, já te agradeço, Pai. Amém e amém. Amém? E eu vou falar aqui sobre as intenções do nosso coração, amém? Quando a Bíblia, ela fala sobre o coração, né? E a gente fala, o coração não sente, né? É a mente que sente, né? A mente que pensa, que age através. Mas quando a Bíblia fala do coração, ela fala sobre o centro do homem. Ela fala sobre o mais íntimo, aquela parte onde que ninguém consegue enxergar, ninguém consegue ver. O coração onde armazena tudo aquilo que a gente guarda na nossa mente, os nossos traumas, as nossas alegrias, as nossas tristezas.
E a Bíblia fala sobre o coração justamente disso, né? Então, quando Deus fala, aquele que examina o nosso coração, né? Aquele que está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, através de Deus, examina cada detalhe do nosso coração, né? E eu gosto muito de falar sobre isso porque nós sabemos que o mundo lá fora, ele nos tem como exemplos ou para ruim ou para o bem, né? Não sei se você já se deparou com alguma situação. Não empresto dinheiro para crente, porque crente não me devolve dinheiro. Crente é pilantra, crente é não sei o quê. Mas também o mundo lá fora, ele fala, olha, se você quer um conselho de alguém, né? Olha, busque o Giovanni é da igreja. Giovanni é alguém que consegue te aconselhar. Então nós, como cristãos, nós temos lá no mundo, nós somos o exemplo para o bem ou para o mal, né? Então o nosso coração, ele tem que estar muito blindado em relação a isso. Eu queria fazer uma pergunta: como está o seu coração nas ações que você toma no dia a dia, né? Como está seu coração quando você acorda? Como você trata a sua esposa? Como você trata as pessoas, né, dentro de um ônibus, dentro da sua empresa? O nosso coração, ele tem que ser um coração muito tranquilo, muito ensinável, né? Nós como pessoas que temos que ser exemplo lá fora, não podemos ser pessoas estressadas, pessoas mal-humoradas, né? Porque as pessoas olham pra gente, né? Como eu falei, nós somos exemplos. Então, se tu for o único crente que a pessoa conhecer e tu for mal-humorado, o que vai acontecer? É que todo crente é mal-humorado assim. Então, as intenções dos nossos corações, elas têm que estar muito respaldadas pelo Senhor, amém? E eu quero falar alguns tópicos sobre isso. E o primeiro tópico é as intenções do nosso coração nas nossas finanças, amém? E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Atos 5. Vamos usar muito a Bíblia hoje. Atos 5, lá no versículo 1. Amém? Todos acharam? Diz assim: mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu de Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendia, não estava em teu poder, porque formastes este desígnio em teu coração, não mentisse aos homens, mas a Deus. Ananias ouviu essas palavras e caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-lhe os moços, cobriam o morto, e transpondo para a porta de fora, sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhes Pedro: disse-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido, e também levaram a ti. Amém? Então, aqui em Atos conta uma história, né, de Ananias e Safira, creio que muitos conhecem, onde eles venderam um terreno, fizeram uma promessa para o Senhor, que iam dar tal parte. Entretanto, quando chegou lá na hora, deram outra parte. Então, né, a ira do Senhor veio sobre eles, a ira de Deus veio sobre eles e matou os dois. E aí a gente para pensar, mas, né,
porque se eles deram alguma coisa para o Senhor, eles podiam simplesmente ter pegado o dinheiro e ido embora, não ter dado nada. Mas Deus, Ele esquadrinha as intenções do nosso coração, né? Se a gente fala assim, meu pai, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, Deus, quando eu começar a trabalhar, eu vou te dar o primeiro salário, né? Graças a Deus eu consegui cumprir essa promessa. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu dei meu primeiro salário para o Senhor. E Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. Deus, Ele conhece as promessas que nós fazemos a Ele. Amém? E quando Ananias e Safira pegaram apenas uma parte que eles prometeram dar ao Senhor, a ira de Deus veio sobre eles, né? E acabou dizimando os dois. Nossa vida, né, nas nossas finanças, elas têm que refletir a graça de Deus, né? Por muito tempo, quando eu comecei a trabalhar, por muito tempo essa graça do Senhor, esse entendimento do Senhor não vinha sobre a minha vida, né? Por muito tempo, eu já falei aqui que mês eu dava, mês eu não dava, e tinha às vezes 2, 3 meses que eu passava sem dar o dízimo, né? E quando eu lembrava, eu dava depois de sei lá de quantos dias, né? E o pastor Kleber fala, né, que a obediência fora de tempo continua sendo desobediência, né? Então, a minha vida financeira era totalmente horrível. Eu morava com os meus pais, né? Não tinha um pinto para dar água, não gastava com nada e nunca tinha dinheiro para nada. Nunca. E quando eu comecei a entender isso, falei, cara, tem alguma coisa errada, né? Óbvio, né? Então eu falei, não, é óbvio que é o dízimo que está errado, né? Deus, Ele me deu um emprego, Deus, Ele me ajuda, né? Ele me sustenta, e eu não estou sendo fiel com Ele. Então eu comecei a dizimar de forma correta, assim, né? O primeiro dinheiro que caía era o dinheiro do dízimo, né? Que eu já liberava, quando caísse o meu salário, eu já dava o meu dízimo. Então Deus começou a me honrar, né? E aí um belo dia, né, que ele estava para casar, e aí eu falei, Deus, o que eu ganho hoje, eu entendo que eu não consigo sustentar uma casa. Então hoje, eu te faço o desafio, Pai. Eu quero alguma coisa melhor, alguma promoção, algum dinheiro extra, alguma ideia. Se o Senhor quiser que eu saia do emprego, me dá uma ideia para abrir um negócio, mas me ajuda, né? E Deus fala que quando nós somos fiéis a Ele, nós temos que colocá-lo à prova, porque Ele será fiel a gente também. E pouco tempo depois, né, na empresa eu fui promovido, né, para ganhar algo melhor, para estar num cargo melhor. Então, assim, quando eu comecei a entender isso, a minha vida financeira foi dando uma melhorada. É claro que a gente tem nossos apertos do dia a dia, né, às vezes a gente não tem alguma coisa, mas a fidelidade ao Senhor, ela tem que ser em primeiro lugar tudo, né? Aquilo que a gente sempre fala, se tem o dinheiro do dízimo, só o dinheiro do dízimo e não tem dinheiro da energia, paga o dízimo, né? E eu vejo a bondade do Senhor. Quando eu olho para minha conta, tem 0,001 centavo, né? Daqui a pouco cai, sei lá, R$100 de algo que eu nem esperava, né? Então Deus, Ele é fiel com a gente, né? Seja fiel no muito, no pouco, que no muito eu te colocarei. Nosso coração, ele tem que estar totalmente entregue ao Senhor, né? Ao dízimo, né? O dízimo, ele tem, você dar com raiva, pode dar o dízimo com raiva, com ódio no seu coração, porque é um mandamento do Senhor. Você tem que dar, né? E Ele é tão bom que você tem que dar, e mesmo assim ainda te abençoa porque você dá, né? Você é obrigado a dar. Agora a oferta, tem que entender que a oferta, ela é o que você tem que dar do seu coração, né? Quando você já deu o seu dízimo, você tem ali seus R$50 no seu bolso. Fala, mas R$50 dá para comprar uma pizza, né? Mas você fala, mas Deus está tocando no meu coração que eu tenho que dar essa oferta. Eu não vou vir com raiva, com ódio no meu coração. Eu vou vir depositar com toda a minha alegria, com toda a minha intensidade, porque Deus, Ele esquadrinha as intenções do nosso coração. Se você dá algo, né, para Deus, e você no seu coração fala, caramba, isso aqui era para ser meu, não sei porque Deus está me pedindo, não dá, não dê, sabe, porque Deus, Ele não recebe algo que é forçado, né, algo que é forçado, que você fala assim, eu tenho que dar essa oferta, não sei o que, está todo mundo se levantando para dar oferta, só eu que não, melhor não dar, porque Deus, Ele não aceita a nossa oferta. Deus, Ele conhece as intenções do nosso coração, amém? E a segunda, né, eu queria que você abrisse lá em Atos 10, amém?
Atos 10. E o segundo tópico que eu quero falar é sobre as intenções do nosso coração na nossa adoração, amém? Atos 10, 1 e 2, amém? E diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião, da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus, amém? Eu quero que você pule lá para o versículo 44, amém? Falamos da mesma pessoa, de Cornélio centurião, amém? 44 diz assim: E dizendo Pedro ainda essa palavra, caiu o Espírito Santo sobre todos que estavam ouvindo essa palavra. E os fiéis que eram de centurião, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e manifestar Deus, amém? E aqui nós falamos sobre as intenções do nosso coração na nossa adoração, amém? E eu falei, eu não tenho uma coisa aqui, que a verdadeira adoração, ela não vem da boca, do falar, do gritar. Ela não vem do corpo, das expressões, girar, rodopiar, balançar o braço, balançar a cabeça, punk, rock. A verdadeira adoração, ela vem de um coração contrito ao Senhor, amém? E a história de Cornélio nos traz uma reflexão muito linda, né? Porque a gente, naquela época, né, os gentios eles não faziam parte da igreja, né? Eram pessoas que, na verdade, tinham por tradição odiar a tradição cristã, que no caso na época não era cristã, né? Era a tradição de Deus, né, das leis de Moisés. Porém, Cornélio, ele começou, né, a ser um homem bondoso, a ser um homem generoso, que dava esmolas, que orava, né? A gente pode nem imaginar como seria a oração de Cornélio, né? Porque ele não conhecia muito bem quem era Deus, mas no seu coração ele tinha um desejo de conhecer algo que era além do que aquilo que ele vivia, né? E quando Pedro veio, né, uma nuvem de glória pairou sobre aquele lugar. O Espírito Santo veio, os dons de línguas vieram, o dom de profecia. E a gente olha na nossa pensamento limitado, que muitas pessoas aí lá fora, elas não sentem a presença de Deus, né? E eu lembro um pouco sobre o testemunho do meu irmão, do Wesley, né? Ele me permite falar, ele me deu ok, mas ele me permite. Né? Que eu lembro que ele falou que quando ele estava numa festa, né? Ele parou e falou, cara, o que eu estou fazendo aqui? Né? No meio de uma festa onde a gente pensa assim, a pessoa está lá, né? Talvez pirando cabeção e doidando. E ele falou, cara, o que eu estou fazendo aqui? E muitas vezes o nosso pensamento limitado, a gente fala assim, as pessoas que estão lá fora não sentem a presença de Deus. Elas só querem saber de curtir, de endoidar, de usar droga, de beber. Mas talvez essas pessoas, elas precisem de algum de nós que estamos aqui, para falar assim, olha, eu acredito em você, né? Quando Jesus foi falar com Pedro, né? Olha, Pedro, tem que ir para lá para com Cornélio e tal. Pedro se revoltou, falou, Deus, eu não vou, porque aquele povo persegue quem segue o Senhor, e eu não vou para aquele lugar. Então Jesus veio, né, Deus veio e deu uma visão para Pedro, né, trazendo os animais, porco, outras coisas, que naquela época eram impuros para aquele povo. E Deus falou, olha Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei, né? Não digo que é impuro aquilo que eu purifiquei. Então, existem muitas pessoas lá no mundo que são como Cornélios, que desejam algo a mais, que desejam um toque diferente, que desejam aquilo que às vezes nem sabe o que é, um vazio que tem no coração que fala, eu preciso preencher, mas eu não sei do que é. E nós somos esses, né,
essas pessoas que têm que ir, falar, olha, você precisa de Deus, você precisa do nosso papai. E muitas vezes a gente está no nosso pensamento tão limitado que fala assim, não, essas pessoas, elas só querem saber de farra, elas só querem saber de curtir, né? Se eu oferecer a palavra do Senhor para essa pessoa não vai escutar, porque ela tem um pensamento fechado por causa disso. Muitas vezes nós somos preconceituosos por essas coisas, né? Mas nós somos a flecha que tem que alcançar o coração dessa pessoa, né? Nós temos que mirar certinho, né? Essas pessoas precisam da nossa vida, amém? A nossa vida, ela reflete o dom do Espírito Santo de Deus, ela reflete a Bíblia, ela reflete aquilo que Deus tem para esse mundo, para essa sociedade, para Belém do Pará, para o Brasil, amém? Para o mundo. Eu queria que você abrisse lá em Lucas, amém? Lucas 22. Lucas, no capítulo 22, no versículo 24, amém? E o terceiro ponto que eu quero falar é sobre as nossas intenções no nosso modo de servir, amém? Lucas 22, versículo 24 diz assim: E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não servireis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Amém? E quando eu estava pesquisando isso aqui, eu tinha lido um pouco antes, né? Lá em Lucas, eu não lembro, vou lembrar agora, mas eram uns capítulos antes. Os discípulos, eles fizeram esse mesmo questionamento, né? Quem de nós é o maior? Quem de nós aqui, né, dentro do nosso meio é o maior? E Deus fala, olha, se você tem que ser igual a essa criança. Se você for igual a essa criança, você está com o coração no lugar certo. E aí depois pula alguns capítulos e eles discutem, né? Quem é o maior? Será que sou eu, Pedro, que é o maior? Será que é João que é o maior? Será que Jesus ama mais João, então ele é o maior? Será que Jesus ama mais Pedro, então Pedro é maior? E o coração dos discípulos se encheram disso, né? Se encheram de que eu posso ser o maior, eu prego melhor, eu sirvo melhor, né? Eu já lavei os pés de Jesus, eu já toquei no cabelo de Jesus, eu já expulsei um demônio, eu já curei um coxo. E como é que está o seu coração de servo? Amém? Como está o seu coração de servo? Porque muitas vezes eu digo aqui na igreja mesmo, amém? Eu digo aqui na igreja. Muitas vezes a gente vê situações onde a servidão é para você não servir apenas, mas é para você falar assim, olha, eu estou servindo, viu? Você não está servindo, mas eu estou servindo, né? Gente, e a servidão, ela não tem que ser mostrada, né? Já viu que lá, a mão que dá é a outra que esconde, né? Não lembro agora de estar... uma mão dá, a outra esconde, né? É tipo assim. A servidão é basicamente isso. Nós não temos que servir para as pessoas lá fora verem o que nós estamos fazendo. Nós temos que servir para Deus, que está lá no céu, nos olhar e falar, meu filho, eu me agrado do seu coração, porque você está me servindo. Eu lembro que quando eu era criança, né, meus irmãos também lembram, provavelmente, que minha mãe saía com nós três, né, o Jean no carrinho, eu numa mão, o Wesley na outra, e a gente ia para a nossa antiga igreja. Só nós três, a gente abria a igreja, e a minha mãe, né, e eu e os meus irmãos, a gente começava a limpar a igreja. Toda vez que tinha culto, a igreja ficava limpa. Às vezes as pessoas nem sabiam que a gente tinha limpado, mas a gente sabia que tinha sido a minha mãe, junto com meus irmãos. E era aquelas cadeiras, né, quem lembra antigamente das igrejas, né, era aquelas cadeiras de madeira pesada. Aí a gente ia de um lado, nós três, a mamãe do outro, carregando a cadeira, um negócio pesado.
Mas aquilo forjou nosso caráter, aquilo forjou nosso coração, né? E a gente ia com raiva, não, mas não quero ir. Eu falava, não, bora, a gente tem que servir. A gente tem que cuidar da igreja, né? Quantas vezes eu vi o meu pai e minha mãe virando madrugada pintando a igreja, botando lajota, eu vi meus pais colocando lajota na igreja, eu vi meus pais ensaiando para congresso. E eles não faziam aquilo para se mostrar, não faziam aquilo para mostrar para ninguém. Eles faziam aquilo porque eles sabiam que aquilo agradava o coração de Deus. E isso forjou um caráter no meu coração, no coração do Wesley, no coração do Jean, né? Se você pedir para todos nós, se a gente pode servir em algum lugar, a gente vai falar assim, só vamos falar não, se por acaso não der realmente, né? Porque aquilo que os nossos pais nos ensinaram foi, meu filho, sirva aquilo que você puder. Porque a recompensa não vem dos homens, a recompensa não vem do teu pastor, a recompensa não vem dos teus líderes. Às vezes vem um reconhecimento, sim, né? E é bom. Mas a maior recompensa é quando Deus lá do céu olha e fala e se agrada do seu coração. Amém? As intenções do nosso coração em servir tem que se agradar ao coração do Senhor. Tem que ser resgatar as vidas lá fora. Tem que ser limpar uma igreja porque nós estamos vendo que a igreja está suja. Tem que ser organizar uma cadeira porque a gente está vendo que essa cadeira está sendo bagunçada, né? Se nós nos unirmos como igreja em servidão, essa igreja vai voar. Isso eu entendo do fundo do meu coração e eu creio nisso. Se nós nos unirmos como igreja para estar nessa igreja adorando, louvando, glorificando o Senhor, cada dia mais buscando e servindo e fazendo mais evangelismos, servindo ao Senhor realmente, essa igreja vai deslanchar, sabe? Mas muitas vezes, e às vezes eu falo de mim também, porque muitas vezes a gente pode estar em algum lugar, a gente pode estar em algum evento, a gente pode estar servindo ao Senhor, mas muitas vezes o cansaço bate, muitas vezes o dia a dia nos deixa tão estressados que a gente prefere ir para casa do que vir para a igreja. E a servidão, ela tem que ser de todo o coração, amém? É que nem a oferta que eu falei, né? Você não pode dar oferta com raiva, vir com ódio. É igual a servidão, você não pode vir servir a igreja porque um ou outro vier, eu vou ficar com vergonha de não ir. Não, você tem que vir servir com todo o seu coração, com toda a sua intensidade. Amém? Quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus 5, amém? Mateus 5, no versículo 14. E o próximo tópico que eu vou falar é sobre as intenções do nosso coração com as coisas do mundo, amém? Mateus 5, versículo 14. E eu só vou ler a parte A, amém? Todo mundo conhece. Vós sois a luz do mundo. E aí eu quero que você abra lá em 1 João 2, no versículo 15. Amém? 1 João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? As intenções do nosso coração com as coisas do mundo. O mundo, ele é muito atrativo para a nossa vista, né? Para os nossos ouvidos, para o nosso coração. E nós sabemos disso, porque se não fosse atrativo, não teria pessoas indo para o inferno. Não teria pessoas, né, sucumbindo no pecado, sucumbindo, né, em drogas, em bebidas. Porque as coisas do mundo, elas são atrativas. Se a gente falar que não, a gente está mentindo. Senão não existiria pecado. Mas como o nosso coração ele está na terra, né? Eu vejo pessoas que falam, que desejam tanto conquistar tantas coisas, tantos objetivos, né? E se não conquistar, se frustram.
Se não conquistar, ficam tristes porque desejam isso, né? Fala, até eu morrer eu vou conseguir tal coisa. Até quando eu ficar velho eu vou conseguir até tal coisa, né? Um carro tal, uma casa tal. E eu vejo que isso é algo tão supérfluo se a gente entender que nada disso vale a pena. Nada, nada, nada. Se a gente não tiver com o coração focado nas coisas de Deus, né? Lembrar que isso aqui, a terra, o mundo, as nossas conquistas, são só passagem, são como um vento. Que daqui a pouco a gente vai, tudo vai ficar aqui. E como é que está o nosso galardão lá no céu? O meu irmão falou ontem, falou que quando ele for lá para o céu, ele vai governar a Europa lá no céu. Ele fala que vai ter os continentes lá e tal, ele falou que vai governar a Europa. Mas você entende a questão de adquirir tesouros no reino de Deus? Não é aqui que a gente tem que adquirir tesouros. Nós vamos ter sim uma vida boa, nós vamos ter sim aquilo que comer, aquilo que vestir. Eu não estou falando disso. A nossa finança ela vai ser abençoada, amém? De acordo com aquilo que a gente entregar a Deus. Nós vamos ser abençoados. Mas não é isso que importa. O que importa é a gente fazer a vontade do Senhor, ao ponto de Ele olhar lá do céu e falar, meu filho, você tem um galardão aqui, você está me servindo, você está cumprindo o propósito do meu coração. Amém? E o mundo lá fora, ele, muitas vezes, ele nem precisa nos perguntar se nós somos crentes. A nossa vida, ela tem que refletir, amém? O Espírito Santo de Deus. Quando eu entrei no emprego, já falei isso aqui uma vez, quando eu entrei no emprego, fiz uma entrevista lá com então meu chefe, e a gente conversou, a gente bateu um papo, tudinho, falei um pouco sobre a igreja. E quando ele foi bater um papo comigo, já tinha sido contratado, já tinha passado pelo tempo de experiência, ele falou assim, Igor, eu não te contratei apenas pelo teu currículo, porque o teu currículo era muito ruim, né? Era muito ruim mesmo. Eu não te contratei porque tu teve um papo muito bom. Não te contratei porque tu conversou muito bem. Eu te contratei porque em ti eu senti um mover diferente. Quando a gente estava conversando, eu comecei a me arrepiar, eu comecei a sentir meu coração acelerar. E quando eu falo disso, eu fico muito feliz, porque assim, para mim foi uma das maiores demonstrações do Espírito Santo de Deus através da minha vida, amém? E ele falou que começou a se arrepiar, começou o coração a acelerar, porque ele já tinha tido essas experiências antes. E comigo ele sentiu de novo aquilo que ele tinha sentido há um tempo atrás, o mover do Espírito Santo. E eu não ministrei, eu não falei sobre palavra, eu não falei sobre nada. Falei só que eu era da igreja, né, era músico, nada demais. A gente começou a conversar. Então, o mundo lá fora, você não tem que sair, olha, eu sou crente. Eu sou crente, viu? Bora pra igreja. Eu sou crente, vamos pra igreja, não sei o quê. O mundo lá fora, ele precisa olhar para você e falar, essa pessoa é um exemplo para mim. Essa pessoa é uma pessoa exemplar. Essa pessoa é uma pessoa honesta. É uma pessoa alegre. É uma pessoa de boa índole. Essas características nós temos que ter no nosso dia a dia. E as pessoas lá fora vão falar, meu Deus, essa pessoa ela é diferente. Né? Porque eu estava até conversando. Hoje em dia, o que virou normal foi a maldade, né? Hoje em dia a maldade virou normal. Se você vê algo bom, você fala que isso aí é diferente. Para você ver o quão absurdo o mundo está. Se você vê uma maldade, né, alguma notícia de estupro, alguma notícia de abuso, alguma notícia de morte, as pessoas até falam, isso aí é normal. Hoje em dia está acontecendo muito. Né? Mas quando você vê uma notícia de uma pessoa que achou 500 mil reais numa mala e devolveu para a pessoa, aquela pessoa é aclamada, porque fez o que é certo, fez o que é honesto, né? E o mundo lá fora está tão deturpado que quem faz o certo, né? O que é certo é algo totalmente inesperado, mas a maldade é normal. Nós temos que entender que as pessoas elas necessitam de exemplos lá fora, amém? As pessoas elas são muito carentes de paternidade, elas são muito carentes de maternidade, elas são muito carentes de amor.
de respeito. E nós somos essas pessoas que vamos dar amor, vamos dar respeito, né? Amém? Vamos mostrar o que é realmente um pai. Nós vamos mostrar que realmente é uma mãe. Aquela pessoa que cuida, aquela pessoa que zela, aquela pessoa que vai atrás, que evangeliza. Amém? Eu creio que você, se você parar para pensar aí, né? Se você fechar os seus olhos para pensar, você vai lembrar de uma pessoa que você fala assim, eu acho que essa pessoa, só eu posso alcançar essa pessoa. Porque essa pessoa não tem mais nenhuma referência do que é um cristão. Faça esse teste aí, feche seus olhos aí, baixe sua cabeça e pense por um tempo. Em uma pessoa só, que você sabe que só você pode alcançar. Que só você pode entrar no coração, que só você pode, sabe, ser exemplo para essa pessoa. Que só você pode trazer quem é Deus na vida dessa pessoa. Amém? Pode abrir seus olhos. E essa pessoa que você pensou, amém? Vamos correr atrás, amém? Porque essa pessoa depende de você. Essa pessoa depende da sua dedicação, essa pessoa depende do seu exemplo. Amém? O próximo tópico, eu queria que... o próximo tópico, se você quiser ver anotando, são as intenções do nosso coração com a nossa família, amém? E eu coloquei subtópicos, amém? Sobre isso. E o primeiro deles é as intenções dos nossos corações com a nossa família. Filhos para com os pais, amém? E lá em Provérbios, não precisa abrir, amém? Provérbios 1, 8, 9 diz assim: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão enfeites para a sua cabeça e adorno para o seu pescoço. Amém? Esses dias a Gleice me perguntou, né? A gente estava vendo alguma coisa lá na TV e alguém falou assim, não, se minha mãe não tivesse gostado, acho que foi isso, amor. Se minha mãe não tivesse gostado, eu não tinha ficado com essa pessoa. E aí a Gleice falou, né, amor, se tua mãe tivesse gostado de mim, tu teria casado comigo? Eu falei, não mesmo. Porque o que eu entendo é que hoje a minha maior referência de escutar e entender, né, escutar os conselhos, hoje é da minha esposa. Mas na época era da minha mãe, né? Era a pessoa que estava ali. E se a minha mãe falasse assim, meu filho, olha, não gostei muito dessa moça, né? Acho que você poderia orar mais um pouco. Era a primeira coisa que eu faria. Eu falei, não vai dar, não vai rolar, né? Graças a Deus, minha esposa linda, minha mãe amou, né? Falou, não, meu filho, é ela mesmo. Falei, glória a Deus. E esse entendimento, ele que tem que estar, amém? Eu estou falando aqui, deve ter muitos filhos aqui, amém? Ainda que não estão casados, ainda que ainda vão casar, ou estão solteiros ainda, que precisam escutar, amém? Mais a voz do seu pai, mais a voz da sua mãe, né? Eu não me considerei um jovem, um adolescente rebelde, amém? Eu sempre, graças a Deus, sempre escutei muito a voz dos meus pais. E muito disso me fez não quebrar a cara, né? Muito disso me fez ser o homem que eu sou hoje. Muito do que eu escutei eles falando me fez ser um bom profissional, me fez ser um bom esposo, me fez ser uma boa pessoa, uma pessoa de boa índole, de bom caráter. Mas existe lá fora, cara. Se você ver, existem vários vídeos aí absurdos de filhos agredindo seus pais, de filhos gritando com seus pais, discutindo com seus pais. E se você vê algo, isso aí para mim é um absurdo. Para mim é algo totalmente fora, deturpado, sabe? E eu lembro quando era criança, minha mãe, ela confiava tanto, né? Tanto em mim quanto nos meus irmãos, porque ela sabia que a gente escutava ela, né? E isso alegrava muito meu coração.
Se a gente falasse, mãe, olha, vou sair, só volto 5 horas da manhã. Aí ela perguntava, vai com quem? Não, eu vou com o pessoal da igreja. Não, tá bom, pode ir. Porque ela acreditava na gente. Porque a gente escutava a voz dela, a gente escutava a voz do meu pai, a gente escutava a voz dos mais velhos. Né? E isso me forjou meus irmãos a ser os homens que nós somos hoje. Né? E eu estou falando disso, mas eu sei que existem pessoas aqui, né, que já foram forjados muito antes da gente. Né? Antigamente era mais na lapada, né? Graças a Deus a gente não apanhou muito, né, do meu pai. Ele não era muito de bater, graças a Deus. Mas antigamente, né, o pastor Cleber fala que ele era na base da porrada, né? Fez alguma besteira, lapada comia, né? Mas isso forjou, né, cada um aqui ser o homem e a mulher que é hoje. O homem e a mulher honesta, o homem e a mulher de boa índole, né? O homem e a mulher que talvez, que se já tiver filho, é um bom pai, é uma boa mãe, que vai ser um bom pai, que vai ser uma boa mãe, que é um bom esposo, que é uma boa esposa. As lições que nós escutamos dos nossos pais, elas não servem só para o momento que a gente está escutando, elas servem para a vida. Porque eu lembro de muitos conselhos que meus pais me deram, muitos. E são conselhos que eu falo, isso aqui eu vou falar para o meu filho. Isso aqui eu vou falar para os meus filhos, quando eles tiverem essa idade, eu vou falar para o meu filho, porque foi quando meu pai falou sobre isso para mim. Eu vou falar isso para o meu filho quando ele vier me questionar isso. Eu vou guiar meu filho por esse caminho, porque meus pais me guiaram por esse caminho, e hoje eu sou o homem que eu sou. Amém? E o segundo subtópico é os pais para com os filhos, amém? Lá em Salmos 127, 5, 3 e 5, 3 a 5, amém? Salmos 127, 3 a 5, diz assim: os filhos são a esperança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro. São filhos nascidos na juventude, como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? E eu creio que quem conhece a mamãe sabe, né? Ela fala, né? Eu sou a mãe mais orgulhosa do mundo. Eu sou a mãe mais, né, mais feliz do mundo. Porque meus filhos são assim, são assados, são assim. Eu não posso falar das experiências de outras pessoas, né? Eu tenho que falar sobre as minhas experiências com meus pais. Eu sei que muitos daqui, talvez, não tiveram seus pais, não tiveram suas mães, talvez. Mas isso que eu estou falando, não é um exemplo para você como filho, é um exemplo para você como pai, amém? Para você como mãe. Né? Muitos talvez não tiveram seus pais presentes, não tiveram suas mães presentes. Mas todos aqui serão bons pais, todos aqui serão boas mães, amém? E nós como pais, meu filho ainda nem nasceu ainda, eu sou o cara mais orgulhoso do mundo também, né? Eu fico imaginando, não, meu filho vai ser músico, meu filho vai ser jogador de futebol, vai ser o novo Messi, né? Eu fico brisando aqui, quando ele começar a andar, já vou colocar ele na escolinha já, bater um futebol, se ele for canhoto, então, já era, né? Fico pensando nessas coisas. E o orgulho já sobe, porque eu sei que ele vai ser um homem de acordo com o coração de Deus, amém? Né? E nós como pais, nós temos que pensar assim, o meu filho é o melhor filho do mundo, né? Mesmo que ele seja um filho rebelde, mesmo que ele seja um filho, né, que às vezes bate boca, que às vezes discute, nós temos que declarar, nossos filhos, eles serão os melhores filhos do mundo. Amém? Nós como pais, nós temos que incentivar nossos filhos, nós temos que falar, meu filho, o que você quer? Você quer isso? Amém, meu filho? Vamos lá, né? Vamos seguir. Eu lembro muito do meu tio Jota. Meu tio Jota, ele sempre me falava isso, olha, faça faculdade, faça isso, faça aquilo, mas se você vê que não é isso que você quer, siga aquilo que Deus quer para o seu coração, né? Tanto que o Juan, ele começou uma faculdade, parou, começou outra, parou, porque ele começou a entender que não era aquilo que ele queria para a vida dele. Ele queria ser pastor, ele queria cuidar de pessoas, ele queria amar pessoas. E eu nunca vi o TJ falando, não, Juan, tu vai ter que fazer faculdade, tu tem que terminar a tua faculdade, vai fazer a tua faculdade. Ele sempre falou, meu filho, é isso que você quer, amém. Né? Amém.
né? Vamos seguir, vamos se qualificar para ser um pastor, né? Tanto que o Juan acho que já até terminou de fazer o curso dele de teologia. Então, assim, incentive os seus filhos, acredite nos seus filhos, né? O mundo está cheio de pessoas desacreditadas, né? Muitas pessoas que hoje moram na rua, que são viciadas, que são pessoas abandonadas, são porque, se você parar para conversar, você vai ver, não, eu saí de casa porque meu pai me expulsou de casa, porque eu engravidei, porque aconteceu tal coisa, porque aconteceu tal coisa. Então o mundo está cheio de pessoas desacreditadas, amém? Nós temos que acreditar nos nossos filhos. Nós temos que incentivar os nossos filhos. E o terceiro é esposas para esposos, amém? Lá em Provérbios 31, 10 e 11, diz assim: uma esposa exemplar, feliz, quem a encontrará? É muito mais valiosa do que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma, amém? Esposas, amém? Quanto mais, e eu falo porque eu sou um esposo também, né? Dê cada vez mais carinho para o seu esposo, né? Nós homens, nós somos muito brutos, né? Às vezes eu chego lá em casa, eu só quero ficar sentado e não quero fazer nada. Só lá, olhando para o teto, 2, 3, 4, 5. Ficar olhando para o teto, olhando para a parede, pensando em absolutamente nada, né? Quando o almoço estava gostoso hoje. Foi legal o dia hoje. Nada. Só nada. Né? Então, o seu marido não é porque ele não quer dar atenção para você. Amém? É porque ele quer ficar na dele lá. Depois, ele vai ser a pessoa mais carinhosa do mundo. Né? Vai ser a pessoa mais carinhosa do mundo. Vem para você para te abraçar. Aí você vem, nem falou comigo direito. Nem me abraçou, nem me beijou. Foi sentar, ficar ali pensando, não sei o quê. Tá me traindo, né? Não, brincadeira. Né? E vem com 4 pedras na mão, com 5 pedras na mão. Dê carinho para sua esposa, né? Quanto mais você der carinho para o seu esposo, quanto mais você der amor para o seu esposo, mais esse cara vai te fazer feliz. Mais esse cara vai te amar, vai te desejar, vai te cheirar, vai te beijar. Porque a mulher também gosta muito mais de carinho do que o homem, né? Então, quanto mais você der carinho para o seu esposo, mais você vai receber carinho, mais você vai receber atenção. Sabe? Sejam mulheres sábias, né? Que sabem conciliar, sabem dar bons conselhos, né? E você fala assim, eu não sei dar bons conselhos. Aprenda a dar bons conselhos. Porque você é a voz ativa dentro da sua casa que o seu marido mais escuta. Né? As esposas são a voz ativa dentro da casa que o marido mais escuta. O marido não vai escutar a mãe, os pais. Né? Se a mulher falar assim, não amor, a gente vai por esse rumo, a gente vai seguir por esse lado. O marido vai falar, amém amor, bora lá. Né? Porque o marido precisa de uma palavra de afirmação. Né? Às vezes eu chego com a Gleice empolgadão. Falei, amor, tive uma ideia top. Aí eu começo, isso. Aí ela para, ela fala, amor, não é boa ideia isso aí não. Eu falo, tu nunca me apoia, mano. E aí ela começa a falar, olha, tem esse ponto. Eu falo, verdade, tem sentido, né? Então, sejam mulheres sábias, que saibam orientar os seus esposos, porque você é a voz ativa que ele mais escuta. Amém? E esposos para com as esposas, amém? Lá em Efésios 5, 25, diz assim, maridos, né, um dos mais conhecidos, maridos amem sua mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? E aí, eu fico pensando assim, a mulher fala assim, não, é muito difícil ser submissa, Deus está falando para a gente morrer por vocês. O que é mais difícil, é ser submisso ou morrer? Responde. Morremos. Mais difícil é morrer. E aí eu estava lembrando aqui que eu falei esses dias,
né, que a gente estava brigado, né, esses dias, né, a gente virou um pro outro, né? Só que na hora de dormir, não tem essa bronca. Na hora de dormir, eu pego, abraço ela, agarro ela aqui, eu sou maior mesmo, ela não vai sair. Eu agarro ela aqui, aí ela, não, mas tu não estava brigado comigo. Eu falei, uma coisa não exime a outra. Eu estou brigado contigo, mas eu estou acostumado a dormir assim, eu vou dormir assim. Não tem essa bronca, eu vou dormir assim. Agora, se tu tiver brigado com a tua esposa, um carro vier atropelar ela, não adianta, tu vai empurrar a tua esposa, tu vai ser atropelado. A briga que se dane, porque você está cuidando da sua esposa. E nós temos que ter esse sentimento no nosso coração. E aí eu fico pensando, não, se submeter é a coisa mais simples do mundo. Agora, morrer, meu amigo, tu é doido. Chegar um cara aqui, não, mata ela ou mata tu. Tem que falar, não, dá-lhe aqui, ó, mata. E nós, como esposos, nós temos que ter no nosso coração essa vontade de cuidado, de amar, de dar carinho, de dar atenção. Porque a mulher é uma pessoa, né, não digo que é o sexo frágil, não é o sexo frágil. Mulher necessita de atenção. Mulher necessita de carinho. Pela sua personalidade, pela sua mentalidade, por tudo. Mulher necessita de atenção, de carinho, de amor. Então, que nós venhamos ser esses esposos que deem atenção e carinho para as esposas, amém? A família que Deus ordena só não será uma instituição falida se nós mostrarmos ao mundo o exemplo, amém? Você entendeu? A família que Deus ordena que nós sejamos, ela só não vai ser uma instituição falida se a gente der o exemplo para o mundo lá fora. Porque para o mundo lá fora, a família, né, marido, mulher, filhos, é totalmente falido. Não existe mais isso. Ou é marido, filhos, ou esposa, filhos, ou sei lá mais o que, né, porque tem tantas coisas agora, né. E nós somos exemplos de falar assim, não, a minha família dá certo. A minha família é um exemplo. A minha família é totalmente dedicada. A minha família, não existem pessoas presas, não existem pessoas que estão viciadas, não existem pessoas que estão jogadas aí no mundo. A minha família é um exemplo. E as nossas famílias vão ser exemplos, amém? Você crê nisso? A nossa família vai ser exemplo, né? A nossa família não vai ser conhecida como uma família barraqueira, que só tem gritos em casa. A nossa família não vai ser conhecida como uma família da fofoca, né, que quando bate uma briga, já viu que a pessoa bate uma briga, já viu aquele vídeo já? A pessoa está brigando lá fora e do nada a pessoa aparece varrendo assim do lado, assim, só olhando assim, ó. A nossa família não vai ser conhecida como uma família fofoqueira. A nossa família vai ser conhecida como família exemplar, amém? E eu botei alguns pontos aqui, amém? Sobre a intenção do coração. Afinal de contas, se cada um adora a Deus, né, do seu jeito, porque Nadab e Abiú morreram por ofertar adoração estranha, né? Abre sua Bíblia lá em Levíticos 10. Levíticos 10, 1 e 2. Levítico 10, 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, e puseram nele fogo, e colocaram incenso sobre ela, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e consumiu, e morreram perante o Senhor, amém? Então, afinal de contas, se cada um adora do jeito que puder, se cada um adora do seu jeito, né, com aquilo que você quiser, por que eles morreram? Se a gente olhasse por fora, não, eles estão botando incenso, eles estão queimando, assim como a tradição dizia. Mas não. Deus, ele esquadrinha as intenções do coração. E ele viu, eles não estão me ofertando um incenso correto. Tanto que ele fala, eles
botaram fogo estranho, né? Mas era um incenso, como se a gente só olhasse para fora, era um incenso normal. Eu tenho muito cuidado, eu falo para os meninos do louvor, né, para o pessoal do louvor, muito cuidado, muito cuidado. Aquilo que nós estamos fazendo aqui não é um simples, a gente está cantando só, a gente está só louvando, a gente só está, né, a gente só está cantando umas músicas para a igreja levantar a mão, para a igreja pular, para a igreja adorar. É muito mais do que isso, né? A adoração que a gente expressa aqui não é só o que está aqui, é o que está no meu dia a dia, é o que está lá em casa. São as brigas que eu tenho com a minha esposa, são as brigas que eu tenho com meus filhos, são as brigas que eu tenho com meus pais. É a mentira que eu conto, é a arrogância que eu tenho, é a prepotência que eu tenho. Enfim, várias coisas. Aquilo que nós disparamos aqui para vocês não é apenas uma canção, um louvor que a gente canta, um negócio bonito que a gente ensaia, um arpejo que a gente toca. Aquilo que nós estamos passando aqui é a nossa vida que a gente tem que ter dia a dia. E eu falo isso aqui, não é brincadeira. Para um cair morto aqui é daqui para ali. Se Jesus se morder, o quê? Daqui para ali pode cair morto. Se caiu na Bíblia, por que não pode cair aqui? Isso aqui é algo muito sério. E eu não estou falando só do louvor, eu estou falando na sua vida, eu estou falando no seu dia a dia, eu estou falando com a sua família. Como é que está o seu coração? Como é que estão as intenções do seu coração no seu dia a dia? O seu coração está cheio de ódio, ele está cheio de rancor. Tudo isso expressa a nossa vida, amém? Se a intenção do coração não é levada muito em conta, porque Uzá morreu ao tocar na arca. Abre sua Bíblia lá em 2 Samuel 6. 2 Samuel, capítulo 6. Versículos 6 e 7, amém? Diz assim: e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca do Senhor. Amém? Então Deus ele tinha sido muito claro, né, quando eles trouxeram a arca, falou assim: olha, eu não quero que ninguém toque na arca, eu não quero que ninguém toque na arca. E todos eles estavam cientes disso. Porém, Uzá, e muitas vezes a gente pensa nisso, né, de boas intenções o mundo está lotado, está cheio, né, de obras, o mundo está lotado, está cheio. Mas se nós fizermos aquilo que Deus fala assim: olha, não quero que você faça isso, né? E eu lembrei que eu falei ontem, acho que isso. Eu falei muitas vezes, existem lugares que a gente vê assim, não, a presença do Senhor está nesse lugar. Mas muitas vezes, ali não é o lugar que a gente precisa estar. Bem? É meio contraditório isso, é meio doido, mas eu tive esse entendimento ontem. Porque muitas vezes, aquilo que está sendo falado num lugar, aquilo que está sendo movido naquele lugar, muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir. Muitas vezes nós não estamos preparados para sentir. Muitas vezes nós não estamos preparados para algumas ações, para algumas atitudes que ocorrerão naquele lugar. Né? Eu lembro da minha mãe, ela falou: meu filho, né? Todos aqui conhecem a EIFOL, e se não conhecerem, é uma escola, né, de libertação que nós temos na Nova Aliança. Ali é um lugar que ali o Espírito de Deus está, o Espírito Santo de Deus está, sim, é um lugar que o Espírito Santo de Deus está. Mas se você for para aquele lugar despreparado, minha mãe fala: olha, se tu for para aquele lugar despreparado, tu volta doido daquele lugar. Volta doido daquele lugar. Né? Então, muitas vezes nós não estamos preparados para alguns moveres, para alguns entendimentos, né?
Uma vez eu ia ler um livro, agora eu esqueci o nome agora Demônios, Exus e alguma coisa. Não lembro agora o nome do livro, quem souber me fala e dá um grito. Não lembro agora. Mas é um livro sobre demônios e muitas coisas. E aí eu falei, não, eu vou ler essa parada. Minha mãe, moleque, puxou do meu braço e falou, tu não vai ler. Isso aqui é muito pesado. Muito pesado. Ainda não está preparado para ler certas coisas. Falei, então tá bom então. Né? Aqui dá uma doida, eu ia ficar doidão aí, até não dá certo. Né? Então usar, né, se a gente olha por fora e fala, não, usar teve uma atitude correta, né? A arca estava pendendo, ele queria ajeitar. Mas aí Deus, ele foi muito claro, eu não quero que ninguém toque na arca. Ninguém. Né? Então, né, isso que eu falei, se as intenções do coração elas não valem muito, né? Por que ele morreu quando tocou na arca? Porque as ordens do Senhor elas são bem claras para a nossa vida, amém? E se a gente desobedecer ou obedecer lá na frente, continua sendo desobediência. Amém? Se o que vale é fazer a obra de Deus, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifício somente quando Samuel chegou? Abre lá em Samuel, amém? 1 Samuel 15. Primeiro Samuel 15, versículos 10 e 11, amém? Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, amém? E não cumpriu as minhas palavras, amém? Até aí. E aí a gente olha, né? Eu já falei uma vez sobre isso. Quem errou mais, Davi ou Saul, né? Olhando assim, de forma, né, de fora assim. Porque Davi matou um cara, Davi, ele, né, adulterou, pegou a mulher do cara. Davi fez muitas coisas horríveis. Perto de Saul, que a gente olha assim, não, mas Saul, ele só não deu uma oferta, né? Ele só não deu uma oferta que Jesus pediu, né? Então, a gente olha assim, não era para acontecer tudo isso, né? Mas, como eu falei ainda agora, quando Jesus ele dá uma ordem, ele é muito claro naquilo que ele fala. Ele é muito claro naquilo que ele pede. Ele é muito claro. Deus tinha falado, olha, você vai matar o rei, você vai queimar tudo. Eu não quero que você traga nada de lá. E Saul falou, não, eu vou levar o rei como prisioneiro para mostrar para o meu povo que eu ganhei a guerra. Vou levar as mulheres, vou levar os tesouros, vou levar o boi, vou levar... E nesse momento Jesus olhou a intenção do coração de Saul e falou, você já não está mais em mim, né? Você já não está mais em mim. E Deus falou para Samuel, você vai procurar um outro rei. E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Caim e rejeitou, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? Né? Essa história eu não vou contar muito, porque nós já sabemos. O primeiro homicídio da humanidade, né? Quando Abel oferece o melhor que ele tinha, e Caim ofereceu apenas aquilo que lhe sobrava. Né? Mas você olha, não, os dois ofertaram. Entretanto, um ofertou de todo o coração, um ofertou o melhor que tinha, outro ofertou apenas aquilo que lhe sobrava. Né? As intenções do nosso coração, para muitos aqui, né? Para muitos nós que não somos terrenos, as intenções do coração, né? A gente olha por fora e fala, essa pessoa tá top, tá servindo ao Senhor e tal. Mas a gente nunca vai enganar Deus, né? E como eu falei no início, quando a Bíblia se refere ao coração, ele não está falando do órgão, né, em si. Ele está falando do mais profundo do nosso ser. Do mais profundo, aquilo que ninguém sabe, nem aquilo que nem que a Gleice sabe, que é a minha esposa, que convive comigo todo dia. Aquilo que as pessoas que estão ao meu redor não sabem. Só Ele sabe. Essas são as intenções do nosso coração, amém?
E o porquê nós fazemos é mais importante do que aquilo que fazemos, amém? Você entendeu? O porquê nós fazemos é mais importante do que aquilo que fazemos. Se nós fizermos de qualquer jeito, nós vamos estar fazendo, né? Ok. Mas o importante é aqui, ó. O porquê eu estou fazendo isso? O porquê eu estou adorando? O porquê eu estou servindo? O porquê eu estou conduzindo a minha família nos caminhos do Senhor? O porquê? Porque fazer, muitas pessoas fazem. Mas a motivação, só eu sei, né? Eu lembro muito da Marcela, ela falou uma vez sobre uma rainha, princesa, não sei, não lembro certo, que era uma mulher que ajudava muito, cuidava das pessoas, era caridosa, era amorosa, fazia caridade, que as pessoas olhavam para fora assim, essa mulher é uma santa, né? Mas era uma pessoa que não seguia os princípios de Deus, não seguia aquilo que Deus nos mostra como correto. E mesmo essa mulher fazendo tudo que era aos nossos olhos correto, essa mulher morreu. E nós sabemos o destino dessa pessoa. As obras, elas não valem nada se o nosso coração não estiver contrito à vontade do Senhor, amém? Não valem nada, nada. Lá em 1 Coríntios, quero que você abra lá, 1 Coríntios 4, 5. Já vou encerrar, amém? Primeiro Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Amém? Todos acharam? Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e se manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Amém? Só Ele. É isso que a gente tem que entender. Só Ele sabe o que está no nosso coração. Só Ele. Né? Eu sou uma pessoa muito fechada, muito na minha, né? Eu creio que muitos aqui também são assim, né? E eu aprendi a chorar de forma silenciosa, né? Chorar de forma silenciosa, onde só eu e Deus a gente sabe por que a gente está chorando. Só eu e Ele, né? Muitas vezes eu não converso, às vezes eu converso com a Gleice, né? Aquilo que eu vejo que eu consigo o auxílio dela, mas existem coisas que só eu e Deus podemos resolver. Só eu e Ele, só eu e Ele. E todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Onde você vê assim, só eu e Deus a gente pode resolver isso. E eu aprendi a chorar de forma silenciosa. Onde eu estou ali, às vezes eu deito na cama, e aí eu fico olhando para o escuro, e conversando com Deus, eu falo, Deus, eu não consigo, sentir eu não consigo. Não sai uma lágrima do meu olho, mas o meu coração está em prantos. E só Ele sabe a manifestação do nosso coração. Amém? E eu quero encerrar com Provérbios 4, no versículo 23, amém? Provérbios 4, versículo 23. E diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Vamos guardar o nosso coração, amém? O mundo, ele quer destruir isso aqui, ó. Ele quer acabar com isso. Ele quer acabar com a igreja, ele quer acabar
com o que nós fazemos aqui, porque Ele sabe que nós somos a única fonte de esperança para o mundo. O inimigo ele é furioso quando nós nos reunimos aqui, furioso, porque ele sabe que nós somos os únicos capazes de tirar pessoas da porta do inferno. Amém? Vamos guardar nosso coração, né? Quando nós lemos, não sei se todos leram, né? O livro que o pastor tinha colocado para a gente, fugiu da minha mente, quem pode me lembrar aí? Não, o anterior. Isca de Satanás, saiu da minha cabeça. Gente, aquele livro é fenomenal. Fenomenal. Os testemunhos que o pastor conta naquele livro, sabe? Tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele sofreu, e dentro da igreja. Dentro da igreja. E o coração dele sendo moldado dia após dia, dia após dia. O coração dele sendo protegido pelo Senhor, sendo guardado. Vamos guardar nosso coração. Vamos guardar as intenções do nosso coração. Vamos servir a Deus de forma totalmente limpa, de forma totalmente pura. Porque a recompensa não é daqui, não vem daqui. Não vai ser A nem B que vai te dar uma recompensa, que vai te dar um obrigado, que vai te dar um muito bom que você está aqui, muito bom. Não, é Ele. É Ele lá do céu que vai olhar e falar, esse meu filho está me agradando. E ele está só acumulando tesouros e tesouros no céu. Ele só está acumulando as riquezas, ele só está acumulando o seu galardão. Amém? Amém? Feche seus olhos e baixe sua cabeça. Nós vamos orar. Papai do céu, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Pai, guarda o nosso coração, Deus. Guarda a nossa mente, guarda tudo aquilo que só o Senhor sabe, papai. Pai, que nossa vida venha refletir, que a nossa vida venha exalar o Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que tudo que nós fizermos, Deus, a partir de hoje, venha ser de acordo com a Tua vontade, Pai. Que as intenções do nosso coração venham ser totalmente puras e limpas, Deus. Pai, eu te agradeço, Pai, eu te agradeço, Pai, porque nós sabemos que dia após dia nós estamos evoluindo como igreja, nós estamos evoluindo como liderança, nós estamos evoluindo como pai, nós estamos evoluindo como mãe, como filhos, como esposos, como esposas. Pai, nos dê cada vez mais, Deus, princípios, cada vez mais princípios, onde nós venhamos ensinar pessoas a como lidar no seu dia a dia, que nós venhamos ensinar nossos filhos como lidar no seu dia a dia. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está nesse lugar, Pai. Muito obrigado, porque a Tua presença se faz real nesse lugar, Pai. Muito obrigado. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, amém? O mais forte que você puder. Amém, povo de Deus. Que essa palavra se mova ao nosso coração, né? Que seja alterado algo dentro de nós. E foi uma palavra muito forte. E a única pessoa que pode tomar decisão é você, sou eu, né? Amém? Glória a Deus. Quero dar os anúncios da semana. Tem alguma arte para apresentar? Tem? Pode colocar aqui. Amanhã vai ter oração de mulheres e de homens, né? Acredito que vai ter a leitura do livro para os homens. E para nós vai ter oração de mulheres. Quarta-feira vai ter culto de oração, né? Para nós estarmos aqui orando ao Senhor. E sexta-feira vai ter culto de homens. Tem homem aí, alegre? Glória a Deus. Vamos falar sobre
o rei Ezequias. Venha que vai ser uma bênção. Estou por dentro do negócio. O negócio vai ser bom. E sábado tem Aliança Jovem, né? Culto da Aliança Jovem. Também tem célula infantil. Mais alguma coisa? Culto de domingo, né? Culto de celebração. Estaremos aqui às 18 horas para adorar o Senhor. Glória a Deus. E, gente, eu quero saber se tem algum visitante aqui. Amém. Sejam bem-vindos, viu? Se sintam bem e venham fazer parte dessa família aqui. Amém? Vamos levantar para adorar o Senhor, para orar e para finalizar esse culto. Um coração grato ao Senhor por tudo que aconteceu aqui. Para você ir para sua casa na paz de Deus. Amém?